Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 250 Retorno do Aqua Smoke Stab. Mesmo depois de terem ido, Ni Yan e Tang Yao foram temas de uma fervorosa discussão entre Zai Hao, Li Hui e o resto do grupo. Esses dois competiam no mais alto nível. Xia Ling, você acha que Ni Yan está realmente interessado na Xia Yao? Questionou Zai Hao, pensativo. Como pode ele não estar? Eles ainda se conhecem de fora da escola. Como a melhor amiga de Xia Yao, Xia Ling, naturalmente, teve que insistir em seu resultado preferido. Parece que todos os outros estão sem sorte. Zai Hao riu. Nenhum de seus colegas de classe poderiam se comparar com Ni Yan em termos de qualificações. Ni Yan é tão incrível. Ele pode casualmente dar 500 pontos de mérito a cada um de nós. Isso é o suficiente para trocar por várias peças de boa qualidade. Exclamou Li Hui. O melhor equipamento que possuíam valia apenas cerca de 200 pontos de mérito no máximo. Mas o equipamento era uma coisa secundária. O fato de terem encontrado duas figuras lendárias, seus ídolos, foi a melhor coisa que aconteceu nesta reunião. Se não fosse por Ni Yan ter pedido o segredo, eles definitivamente contariam os eventos de hoje para todos os seus amigos. Esse bastardo do Liu Hui é apenas nível 28. Agora que eu sou nível 30, acho que é um bom momento para pisar em seu ego um pouco. Há sempre um céu acima do céu. Se o compararmos com Ni Yan, ele não chegará nem mesmo a ser uma escória. Disse Zai Hao. A memória de sua esmagadora derrota para Liu Hui passou diante de seus olhos. Ele definitivamente queria uma revanche. Então ele conseguiria recuperar sua dignidade. Zai Hao lembrou a cena de Ni Yan enviando Liu Hui voando com um chute. Foi simplesmente incrível. Não é de se admirar que ele fosse tão bom no jogo. Além disso, sua personalidade fez as pessoas ficarem diligentes. Embora ele estivesse em uma posição tão alta, ele não se comportou ostensivamente. Ele era realmente bastante modesto, discreto e fácil de lidar, embora um pouco evasivo às vezes. O grupo continuou a conversar com um espírito elevado. Nesse momento, Ni Yan e Tang Yao voltaram para a sede da guilda. Uma grande multidão se reuniu em torno da praça em frente à sede da Kickers United. Esses jogadores eram as elites da guilda e todos eles usavam equipamentos de pelo menos grau ouro, com praticamente ninguém usando equipamentos de grau prata. Eles discutiam ardentemente. Diga, por que você acha que o chefe reuniu todos nós aqui? Eu acho que ninguém sabe. Vamos apenas esperar por ele. Os melhores jogadores da guilda foram reunidos em um só lugar. Esse tipo de mão de obra poderia realizar quase qualquer coisa. O líder da guilda está aqui. A multidão ficou animada, enquanto se separavam em dois lados, abrindo um caminho no meio. Saudações ao líder da guilda. Bem-vindo de volta, chefe. Todos saudaram em uníssono. Qualquer espectador poderia dizer o sincero respeito que eles sentiam por Ni Yan. O nome do Nirvana Flame levou a glória para as Kickers United, um pilar moral responsável por criar a lenda da guilda e orientá-los para um aumento astronômico. De não possuir nada para possuir tudo. De ser pequeno e frágil para se tornar o mais poderoso gigante. De menos de 500 membros para mais de 50.000. De ser visto como uma formiga aos olhos dos jogadores para ser o tema quente das conversas em todos os cantos do jogo. Ele varreu todos os obstáculos para fazer eles se tornarem a mais forte guilda em Calore. Em troca, eles estavam cheios de devoção e reverência em relação ao líder da guilda. Ni Yan reconheceu os cumprimentos dos membros da guilda. Ni Yan viu Yao Yao, Moonchild, Yulan, Plain Boaled Water e os outros. Ele se aproximou para cumprimentá-los. É bom ver vocês de novo. Olá, líder da guilda. Plain Boaled Water e companhia apressadamente responderam. Yao Yao pareceu ficar um pouco desconcertada quando encontrou os olhos com Ni Yan, que lhe mostrou um sorriso simples. Seu coração disparou quando as duas figuras em sua mente se uniram. Vale ressaltar que Yao Yao, que estava vestindo vestes puras de cor branca, colocou uma considerável quantidade de esforço em sua aparência. Seus longos cabelos estavam amarrados em um rabo de cavalo atrás de suas costas, sua expressão pura e inocente que evocava impulsos nos corações de todos os homens e um par de olhos límpidos que brilhavam em inteligência. Ela franziu os lábios em um sorriso, covinhas rasas eram expostas em suas belas bochechas. Sua beleza era simplesmente deslumbrante. Moonchild e Yulan ficaram ao lado e evocavam sobre como Yao Yao estava atuando de uma maneira diferente de seu ser habitual hoje. Ni Yan rapidamente evitou o olhar, com medo de que ele fosse iludido se ele olhasse diretamente em seus olhos por mais tempo. Ni Yan se virou para Moonchild e Yulan com um sorriso antes de seguir em frente. Yao Yao sentia uma sensação de vazio em seu coração enquanto olhava as costas de Ni Yan. No jogo, ela recebeu a admiração de dezenas de milhares de jogadores. Estando alto acima das nuvens, como ele poderia tomar conhecimento de uma pessoa insignificante como ela? No entanto, ela ainda poderia ter um consolo no fato de que ela iria vê-lo todos os dias uma vez que eles estavam na mesa ao lado um do outro. Todos estão aqui, informou Gu Huai. Mesmo ele estava no escuro sobre os planos de Ni Yan. Ni Yan tomou conta dos jogadores. Incluindo ele, havia 600 jogadores no total. Divididos em grupos de 20, eram 30 equipes. Esta era uma força bastante imponente.
Gu Hai voltou com as poções que Ni Yan solicitou da loja de poções Noite Estrelada e começou a distribuí-las. Todos receberam pelo menos 2 poções de saúde intermediárias. Os lutadores e berserkers que iriam fazer a vanguarda receberam pelo menos 5 poções, além de 1 tonelada de outras poções, caso alguma coisa acontecesse. Eles também foram reabastecidos com alguns itens gerais. Quantos sacerdotes em nossa guilda tem revive? Perguntou Ni Yan. Este feitiço era extremamente importante. Isso ajudaria a evitar perdas significativas. Temos 4 no total. Líder Yang Seven, Black Heaven, Tenente Li Painted Muslin e Moonchild. Eu designei todos eles para equipes diferentes, disse Gu Huai. Eles eram atualmente os 4 melhores sacerdotes das Kickers United. Os sacerdotes com revive eram realmente muito difíceis de encontrar. Ni Dia ficou assustado com o nome Tenente Li Painted Muslin. Gu Huai também conseguiu recrutar ela? Como um dos 7 archbishops na linha do tempo anterior, Tenente Li Painted Muslin era um dos jogadores profissionais mais famosos do jogo. No entanto, ela operou de forma diferente da maioria dos profissionais. Ela vendia seus serviços para várias guildas, se juntando temporariamente às suas equipes de elite em troca de uma grande soma. Rumores diziam que ela cobrava entre dezenas a milhares de ouro em uma única corrida de masmorra. Além disso, ela estabelecia a prioridade em qualquer equipamento para sacerdote que dropasse. Embora seus preços fossem exorbitantes, muitas guildas ainda estavam dispostas a pagar o preço para convidar um dos 7 archbishops. Ni Yan ficou entusiasmado com o fato de que 3 dos 7 archbishops pertenciam às Kickers United. Se eles ainda não fossem incomparáveis, eles definitivamente seriam incríveis no futuro. Graças às Kickers United estar ficando cada vez mais poderosa, acabou se tornando um lugar onde as elites se reuniam. Gu Huai estava achando mais e mais fácil recrutar pessoas, trazendo mais elites para a guilda todos os dias. Isso efetivamente criou um ciclo de experiências positiva de recrutas qualificados. Mesmo Gu Huai ficou profundamente emocionado com a forma como as coisas se desenvolveram. Quando ele foi recrutar jogadores no passado, as pessoas não prestaram necessariamente atenção nele. Mas agora, os jogadores talentosos estavam dispostos a considerar uma oferta desde que os termos fossem razoáveis. Em média, a maioria dos jogadores estava disposto a aceitar a oferta. Alguns até abandonaram sua antiga guilda sem pensar 2 vezes. O número de jogadores que queriam entrar na guilda era incrivelmente alto. A guilda estava recrutando as elites entre as elites e qualquer jogador que recebia um convite aumentaria rapidamente de valor. Muitas guildas procurariam por eles e tentariam roubá-los com ofertas generosas, mas, é claro, as Kickers United ainda era a primeira escolha para qualquer pessoa com metade de um cérebro, mesmo que houvesse ofertas um pouco melhores de outras guildas. Como tal, Gu Huai agora podia ficar orgulhosamente com as costas retas quando estava recrutando. Estes 600 jogadores poderiam ser considerados a cereja do bolo. Nenhuma outra guilda poderia ter tal formação. Ni Yan deu uma última olhada nas composições das equipes. Uma vez que a habilidade de revive de um sacerdote era apenas efetiva dentro da mesma equipe, ele decidiu fazer um pouco de reorganização. Vamos fazer alguns ajustes nas equipes. Aquele que eu chamar, saia de sua equipe atual e crie uma nova. Ni Yan emitiu ordem após a ordem, enquanto as equipes eram reorganizadas. Depois de assumir o papel de líder das Kickers United, Ni Yan notou algumas mudanças sutis em seu temperamento, como ele subconscientemente falava em um tom imponente. Quando ele queria que os irmãos da guilda ouvissem seus comandos, era necessário uma figura de autoridade. Ni Yan tinha um total de 600 jogadores para refazer suas equipes. Yang Seven, Black Heaven, Tenente Li Painted Muslin e a equipe da Moonchild especialmente sofreram grandes mudanças. Cada uma delas agora tinha pelo menos 10 guerreiros, a maioria deles eram lutadores, junto com 1 ou 2 berserkers, 5 paladinos e o resto eram sacerdotes. Embora esse tipo de composição tivesse um poder de ataque muito fraco, uma equipe repleta de tanques e classes de suporte possuía uma resistência e sustentabilidade incrível. Era praticamente uma fortaleza de aço inexpugnável. Ni Yan planejava que essas 4 equipes escoltassem os magos no centro. Ni Yan assentiu ligeiramente com a cabeça. Tudo estava mais ou menos resolvido. Ele também entrou em uma das equipes. Nossa missão hoje é limparmos toda a cidade eterna, anunciou Ni Yan. Eles apenas tinham nivelado no distrito externo do mapa. Mas agora, eles iriam até o centro. Eles teriam que enfrentar inúmeras elites de nível 40 e até alguns lords. Se conseguirem obter o núcleo energético da cidade eterna, valeria a pena, independentemente de quantas perdas sofressem. Undin Scaldrel e o resto não conseguiram evitar ficarem excitados. Desta vez, o chefe decidiu limpar o mapa do nível 40. Quase todos os membros de elite da guilda estavam apenas em torno do nível 27. Isso era mais do que uma diferença de 10 níveis. Será que seus ataques poderiam prejudicar os golems mecânicos? Ni Yan já havia incluído essa disparidade de nível em seus cálculos. No passado, esses jogadores não tinham a esperança de limpar o mapa de golems mecânicos em seu nível atual. No entanto, após as recentes mudanças de supressão de nível da expansão, eles não tinham nada a temer. O equipamento que dropava na Cidade Eterna era extremamente sedutor, sem falar o fato de que a taxa de queda foi aumentada em muitas vezes ao explorar um mapa pela primeira vez.
Equipar os membros da guilda com algumas peças de equipamentos de grau ouro negro iria se tornar um feito fácil. Além disso, o mapa ainda continha um item extremamente precioso que movia os corações daqueles jogadores, que era o núcleo energético da Cidade Eterna. Algo como isto seria muito útil para o crescimento da guilda. Com esta expedição, Ni Yan melhoraria o trabalho em equipe de seus melhores jogadores, ao mesmo tempo em que ajudaria a subir de nível. Isso seria vital para ajudá-los a conquistar fortalezas. Depois de ajudar a Holy Empire, a As Kickers United estaria pronta para capturar uma fortaleza básica para si. Naquele momento, Gu Huai se virou para dizer ao Ni Yan: Smoke Stab está de volta. De acordo com os relatórios, o Withered Leaf se separou. Apenas 200 membros seguiram ele. Ni Yan franziu as sobrancelhas. O que aconteceu com a Withered Leaf? Gu Huai só poderia sacudir a cabeça. Ainda não está claro. Aguarde até que o Smoke Stab volte, e podemos perguntar para ele então.